a Bíblia fala sobre um livro que está sendo registrado tudo o que nós estamos fazendo aqui na terra. Então, se um dia partirmos dessa terra, esse livro ali encerra a nossa história. Se foi coisas boas, ótimo. Morreu em Cristo, muito bom. Morreu em pecado, não fez a conversão, não se arrependeu, não carregou a cruz, lembre-se também, vai acordar para julgamento. Então essa é a certeza que Deus tem deixado nas Escrituras, que não tem como escaparmos, todo ser humano. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Apocalipse 20, 15. Passa a dizer: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tema do nosso discurso: o seu nome estará no livro da vida? Irmãos, há verdades que atravessam os séculos como trovões, que ecoam na alma humana, verdades que nenhum ser humano consegue ignorar, ainda que tente silenciá-las. Apocalipse 20, 15 é uma dessas verdades. O livro da vida não é um livro de poesia. O lago de fogo não é um símbolo. E a separação eterna não é exagero. Quando a Bíblia fala em lago de fogo, fogo e enxofre, o que lembramos? Existe alguma passagem da Bíblia que aconteceu alguma situação semelhante? Meus irmãos lembram? Lago de fogo e enxofre, ou fogo e enxofre. A irmã Yane? Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Fogo e enxofre caiu do céu e houve a destruição daquelas cidades que viraram pó. Então, quando a Bíblia se baseia em algum acontecimento, é sinal que já ocorreu. Só que caiu do céu, destruiu a cidade. Só que a Bíblia relata que é um lago. Lago. O que podemos entender que é um lago de fogo? É fácil. Um vulcão. Um vulcão. Tudo que você joga ali dissolve. Até rocha dissolve a larva. Então, podemos imaginar que vai ser isso. Meus irmãos, esse versículo é o clima do maior julgamento da história humana. E o grande trono, aquele que está sentado no grande trono branco, toda alma que viveu um dia, rica ou pobre, esconder-se-á perante aquele cujos olhos são chamas de fogo. Está lá em Apocalipse 20, 12. Vamos ler? Quando a gente lê Apocalipse ou Revelação, é a visão do último apóstolo que teve na terra. Presta bem atenção, o último apóstolo que teve na terra, João. Todo esse livro foi escrito pelo último apóstolo. A visão de João. Jesus apareceu aí. Tá? Veja a visão de João. E eu vi os mortos, grandes e pequenos. Olha só. Grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Olha só, segundo as suas obras. É forte, né? É forte. É forte. Por exemplo, tenta imaginar que se hoje fechasse o nosso livro da nossa vida. Hoje, acabou a oportunidade. Estaria seu nome no livro? Hoje.
Daqui para trás, o que você fez para Deus é o que vai ser contado, ou deixou de fazer. E a pergunta maior desse texto é: o seu nome está ou não está escrito no livro da vida? O verdadeiro cristão, que hoje sim, que entregou hoje a sua vida, que já entregou a sua vida 100% a Jesus, eu fiz essa pergunta. O verdadeiro cristão não tem dúvida. Eu estou falando verdadeiro cristão. Lá em Mateus 16, 24, Jesus convida aqui todos eles que querem, nesse mundo aqui, o servir, tem que abandonar seus desejos, suas vontades. Coisa que muita gente não quer fazer, nem alguns cristãos querem fazer. Hoje tem cristão mais que ver pornografia no celular do que uma própria pessoa do mundo. Achei. Tem cristão hoje dentro de igreja que pratica pecado pior do que uma pessoa que está no mundo. Quando eu falo assim, o verdadeiro cristão é aquele que está buscando santidade com Cristo dentro desse mundo. Não tem dúvida dessa pergunta. O seu nome está ou não está no livro da vida? Porque estar escrito significa eternidade com Cristo. E não estar significa separação eterna em Cristo. E ter dúvidas sobre isso, sobre essa pergunta, isto significa que o cristão ainda não se entregou totalmente a Jesus. Tente imaginar, o livro se encerraria hoje. Como é que está a sua vida com Cristo? Todo ser humano precisa compreender a urgência, a realidade e o destino eterno, revelados em Apocalipse 20:15. Para decidir, hoje, aonde você quer passar a eternidade? A eternidade do homem depende da presença do seu nome no livro da vida. Preste atenção agora. E nada é mais urgente do que assegurar essa realidade. Nada é mais urgente. Em Apocalipse 20:15, guarde bem esse texto. Lá afirma: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, olha só, o livro da vida. O livro existe, é consultado. Por quem? Por quem é consultado o livro? Quem estava do lado de Jesus? Jesus no trono, a pessoa de frente. Quem do lado? O anjo. E a verificação do livro determina destinos. Vamos ver a confirmação de outro texto da Bíblia? Apocalipse 3:5. Apocalipse 3:5. O pastor vai dar uma esticada logo, tá? Porque o discurso é um pouquinho longo. Passa a dizer, olha só: o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. O que vencer? Como vencer? Essa é a pergunta. Aqui fala, o que vencer? De maneira nenhuma, olha aqui, será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Olha, o que vencer? O que vencer? Como vencer? O que vencer? É o que eu falo. Aqui nós saímos dessa terra por duas situações. Vê que fala justamente o que vencer ou quem venceu. Saímos dessa terra em duas situações. Como eu sempre falo, em pecado ou com Jesus. Quando Jesus fala assim, o que vencer? É sinal que você se desligou desse mundo, venceu em santidade, venceu em Cristo, morreu não em pecado, morreu fazendo a sua vontade. Você venceu. Mas se for ao contrário, ah, Senhor.
Meus irmãos, esse livro não é simbólico. É o registro eterno daqueles que pertencem a Cristo. E ele não mede obras, mas amor, relacionamento. Ele não avalia performance, mas pertencimento. Você pertenceu a Cristo? O seu andar na rua e caminhar, o seu jeito de se vestir, mostra que você realmente é um cristão? O seu andando na rua, o seu modo de falar, de se expressar, as pessoas que te veem mostram realmente que você pertence a Cristo ou te veem como um cristão? Vivemos em um mundo que corre atrás de muitos registros, diplomas, contratos, certificados, mas o maior registro não está em cartório. Está lá no céu. E nada nesse mundo, carreira, dinheiro, status, garante o seu nome lá. Só Cristo. Lembra que diz lá Mateus 6,9? Jesus fala lá sobre isso. Parai de armazenar tesouros na terra. Parai. Aqui é a confirmação. Antes armazenar tesouros no céu. Aqui, ó. E nada nesse mundo, carreira ou dinheiro, status que você tiver, amizades, diplomas, nada disso vai garantir o seu nome lá. Só Cristo garante. Pergunte hoje a sua alma, ou pergunte para você: será que o meu nome está lá? Então, outra pergunta: tenho certeza da salvação? Quem vive sem essa certeza, vive em risco eterno. Por quê? A incerteza fará que você perca a vida eterna. Então você está correndo risco eterno. Trago uma ilustração aqui para vocês. Olha só que interessante. Um viajante chegou a um hotel muito luxuoso, um viajante da cidade. Mas o seu nome não constava na reserva do hotel. Esse homem tinha muito dinheiro, influência e estilo, mas não tinha o seu nome na lista do hotel. Ele não pôde entrar, mesmo com todo o seu prestígio, dinheiro, estilo, influências, ele não pôde entrar. Assim é no céu, não há jeitinho ou improviso, não há última hora, presta atenção, não há última hora. Você só permanecerá vivo se o seu nome estiver no livro. Percebe-se essa ilustração? Hoje, muito embora você pode ter dinheiro, prestígio e tudo mais, às vezes se dá aquele jeitinho, principalmente no nosso país, aquele jeitinho brasileiro, né? Mas essa ilustração aqui não. Ele não entrou no céu, ele não entrou no hotel. E assim é no céu. Não é na última hora. Não é na última hora. Quando a gente fala em última hora, nós lembramos daquele povo da geração de Noé. A última hora. A última hora foi. Ali foi a última hora. Choveu a última hora. Noé, agora acreditamos. Abre a porta. Entendeu? A ilustração que eu estou fazendo é semelhante. Assim como Jesus falou, o tempo do fim será igual aos dias de Noé. Não adianta na hora que o mundo mudar de figura e a gente falar assim: puxa, agora eu estou vendo. Agora é o tempo do fim. Vou fazer as mudanças que eu preciso para Cristo, para segurar o meu lugar no reino dos céus. Não podemos, não faça isso. Deus conhece o coração. A mudança é antes. Se tiver que fazer as mudanças, faça antes, enquanto a arca está sendo construída. Vou falar de novo. Muito embora às vezes a gente espera as coisas do mundo mudarem. Aí você fala assim: bom, enquanto não mudar, eu vou ficar um pouquinho com o pé lá fora e na igreja. O pé lá fora e na igreja. Mas quando mudar a figura do mundo, eu tiro o pé lá fora e trago para a igreja. Não pensa isso. Deus conhece seu coração. Assim foi nos dias de Noé. É agora. Não é na última hora. Quem não se prepara para a eternidade, se prepara para a perdição.
Em Apocalipse 13:8, lá, ele fala do livro da vida, que o Cordeiro é o Cordeiro, mostrando que ele é o autor e dono do registro desse livro. Então tenta imaginar hoje, Jesus Cristo vendo você, cada cristão, ou cada pessoa aqui na terra, em especial vocês. Jesus te olha lá de cima, e às vezes ele pensa assim: por que o meu servo não mudou? Ele tem tudo para mudar, ele tem tudo para me servir. O meu servo ou a minha serva, ele tem saúde, ele tem tudo. O porquê que ele não faz as mudanças? O porquê que ele não se entrega para mim 100%? Porque ele é o autor do livro e ele te olha, ele está te olhando. É aquilo que eu estou falando, um pé no mundo, um pé na igreja. Ele está te vendo. Conhece cada pensamento do seu coração. Esse livro da vida não é escrito por meros humanos, mas pela graça de Cristo, do Cordeiro, que veio e tirou o pecado do mundo. Está lá em João 1:29. Mas sabemos também, conforme Tiago 2:26, que a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. Somos salvos pela graça de Cristo, para que ninguém vos glorifique. Mas, pela fé, em Cristo, desenvolvemos obras, boas obras. Não existe fé sem obras. Isso vem mostrando, meus irmãos, que ninguém entra no céu porque foi bom, ou não fez mal a ninguém. Só entra quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Vamos ver um texto. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Muitas pessoas falaram: Jesus é amor, eu fui salvo pela graça. Ok, pela graça de Cristo, mas não é de graça. Olha só: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os ladrões herdarão o reino de Deus. Então quer dizer que se alguém foi, justamente do que foi falado aqui, essa pessoa está condenada eternamente, e se ela se arrepender? O 11 explica. Vamos ver? E é o que algum tem sido. Algum de vocês foram. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? O que podemos entender? Se algum de nós tivemos um dia na vida errada, resolvemos abandonar tudo isso, se entregamos a Cristo e depois fomos lavados. Como seria esse processo de ser lavado? Batizado. Batizado. Você levanta uma nova pessoa. Você foi lavado, santificado, purificado no nome de Cristo. Então não tem como a pessoa se arrepender, ela não se batizar. Você não demonstra, vamos lá, guarda bem isso, quem não foi batizado aí. Não tem como você ser uma boa pessoa, aceitou Cristo e tudo mais. Praticava coisas erradas. Se você não foi batizado, então não houve o verdadeiro arrependimento. Você terá que se batizar e se levantar uma outra pessoa. O nome que Cristo escreve, jamais a morte pode apagar. Agora, meus irmãos, as pessoas hoje no mundo que não se importam com a sua eternidade são pessoas que não entendem o valor da sua própria vida. Elas não entendem. Porque se elas entendessem verdadeiramente que um dia elas se levantariam novamente na presença de Cristo e tudo ali seria considerado a favor ou contra,
as pessoas não viveriam a vida como louca que está no mundo hoje em dia. Não viveriam. Pior os cristãos que às vezes entendem e mesmo assim desconsideram. Você estaria pior do que as pessoas do mundo que não entendem. Infelizmente, meus irmãos, às vezes deixamos tudo para depois, né? Saúde, família, vida espiritual. Mas deixar a salvação para depois é um risco que nenhum ser humano deveria correr. Hoje Deus pergunta para todos vocês, uma pergunta: até quando deixará para depois o que determina seu destino eterno? Essa é uma pergunta aqui, Deus separou para no meu discurso aqui, entrou essa pergunta. Vamos lá? Novamente, vou repetir. Deus pergunta à igreja: até quando deixará para depois o que determina o seu destino eterno? Trago uma ilustração interessante. Seria mais ou menos assim quando a gente negligencia a nossa salvação. Olha só, um incêndio começou em uma casa. Os bombeiros alertaram para o homem: saia agora, tudo vai desmoronar. O homem resolveu pegar um objeto lá dentro de valor e disse: já vou. E nunca mais saiu. Desmoronou tudo, caiu e morreu lá dentro. É mais ou menos quando a gente fica dizendo: lá na frente eu tomo uma decisão. Quem deixa a salvação para amanhã pode acordar no Sheol hoje. O que é Sheol? Sheol. Quem sabe? Sheol. É Eliane? Sepultura. Sepultura comum da humanidade. Sheol e Hades. Em hebraico, em grego. Então vou responder, agora que vocês sabem que é Sheol. Quem deixa a salvação para amanhã pode acordar hoje, no Sheol. Em Hebreus 9, 27, ali, a palavra de Deus fala que para os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O juízo para a condenação, conforme João 5, 28, 29, o juízo para a condenação ou para a vida eterna. Está lá o texto que eu sempre estou mostrando para vocês, sobre a ressurreição. Às vezes, muitos se escondem do pastor, da família, se escondem da igreja, mas ninguém se esconderá do trono branco de Cristo, ninguém vai escapar. E novamente eu faço essa pergunta para vocês se conscientizarem. O que faria se tivesse que enfrentar Deus hoje? Jesus no trono. Faria cônsul da salvação? Estaríamos, a aplicação é daqui do púlpito para trás, estaríamos cônsul da nossa salvação? A nossa vida resistiria a esse encontro? Temos que pensar bem nisso. Queira você ou não, o juízo virá. E a sua alma será chamada pelo homem, conforme nós vimos no vídeo. E podemos pensar, meus irmãos, o texto que eu mostrei aqui em 1 Coríntios 6, 9, que fala sobre as obras da carne, pessoas que estão no erro hoje, entre elas vícios e tudo mais, que desagrada a Deus, mostra no final que se não houver a conversão, o que diz lá? Não herdarão o reino dos céus. Dando continuidade, salienta que alguns de nós se entregamos a Cristo e fomos batizados. Agora, essa parte é para a igreja aqui, né? Como é que estão a vida espiritual de vocês hoje? Como é que estão? Vocês estão sem vícios nenhum? Que é o certo? Os irmãos já se livraram do vício? Cigarro, bebida. Novamente eu vou levantar a questão. O encontro com Deus é hoje. É hoje.
Quando eu falo que essa igreja aqui, a palavra é o Espírito Santo que determina, de acordo com o que a igreja precisa ouvir, Deus me deu essa palavra para vocês. O encontro é hoje. A pergunta é: vocês já se livraram dos vícios? A pergunta é hoje. Hoje, Jesus está conversando com vocês, usando a minha boca. Porque uma vez que o irmão está com a vida normal, tranquilo, normal, fazendo tudo que agrada a Cristo, sem procurando a santidade, as obras do Espírito, aplicando dentro da sua vida, não tem nada de errado. O irmão está aqui em cima, na escola, e saindo na pregação. Se não está acontecendo isso, algo está errado na vida de vocês. É mais fácil vocês me enfrentarem e se abrir comigo, do que um dia vocês morrerem em pecado e ter que enfrentar Jesus. O que é mais fácil? Não é me enfrentar aqui, conversar comigo? Pedir uma ajuda? Pastor, eu preciso de uma ajuda, eu não consigo me livrar do vício. Eu preciso, me ajude. Então tá, irmão, vamos fazer assim. Vou fazer assim, 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 assim. Vou te dar o cardápio. Daí, eu vou saber que o irmão tem um problema e eu vou estar ajudando. É mais fácil do que você morrer em pecado e acordar no frente do trono de Cristo e falar assim: olha, está aqui. Enviei profetas, pastores, a minha palavra, enviei tudo para você. Você frequentou a igreja, esteve lá durante um bom tempo e não se limpou, não se purificou. Afastai-vos de mim, vós obreiros do que é contra a lei. Vocês querem acordar assim? Eu acredito que não. A nossa igreja é uma igreja que está na graça de Deus. Vocês têm que entender isso. É uma igreja que se preocupa com a espiritualidade de cada um de vocês aqui. E eu sou responsável em pegar a palavra e cobrar de vocês. Aqui não é uma igreja que prega dízimo, que fica preocupado só o que entra lá na caixinha de contribuição, e a vida de vocês não me importa desde que vocês derem os 10% todo mês na igreja. Não é, essa igreja não é assim. Essa igreja foi levantada, Deus me colocou aqui para preparar evangelizadores, pregadores da boa nova de salvação. Então, eu me preocupo com a vida de vocês, espiritual. Então, meus irmãos, prestai-vos bem atenção nas suas vidas. Façam pergunta para a alma de vocês. Não saia dessa igreja com dúvida. Deus está perguntando para todos nós. E se fosse hoje o último dia e eu fosse abrir um livro na frente de cada um, teria vocês a certeza da salvação de vocês? Jesus deixou bem claro para os líderes evangélicos, religiosos, todos eles, em Mateus 7:21. Vocês lembram? Duvido que alguém lembre. É um texto que eu falo direto aqui. Mateus 7:21. Vamos ler para finalizar, vai? Esse texto da Bíblia é o que mais vão falar para Jesus. O que mais vão falar para Jesus. Olha só. Nem todo que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Opa! Vontade do meu Pai que está no céu. Prosseguindo. Muitos me dirão naquele dia. Lembra da separação das ovelhas do cabrito? Né? Uns vão ficar e outros vão. Os que serão deixados de lado vão ver que não foram separados. O que eles vão falar? Olha a queixa deles aqui no 22. Isso é para quem ficar. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, como pode eu ficar de lado? Agora eu vou tirar um pouquinho das escrituras, mas mesmo tempo aqui. Como posso eu ter ficado de lado? Eu vejo as pessoas tudo separado para Deus, por Cristo, para a vida eterna, nós ficamos para a destruição. Esse eu respondo, olha só. Mas não profetizei eu no nome de Jesus? Em nome de Jesus eu expulsei vários demônios. Em teu nome, Jesus, não fiz muitas maravilhas? Esses são os queixosos que foram separados para a destruição, que foram separados como cabritos. Estavam falando exatamente isso. E Jesus vai dizer: vejam eles se queixando todos. Por que se queixam? Nunca conheci eles. Apartai-vos de mim, vós obreiros que praticam a iniquidade. Bom,
O ponto aqui em questão é que nem todos que disserem Senhor, 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 entrará no reino do meu Pai, mas aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que estás no céu. Mostra que Deus tem uma vontade. Eu já disse aqui, que a vontade de Deus é que aprendemos e pregamos o Evangelho e ensinamos pessoas. Essa é a vontade. É isso que essa igreja faz. Ensina vocês a se tornarem conhecedores da palavra de Deus, para que vocês sentem com outras pessoas e ensinem também. Pregue o Evangelho de Cristo. Assim como Cristo fez. Assim estaremos na graça de Deus. É isso que eu quero, todos vocês. Mas às vezes vocês não conseguem, porque ainda não se livraram de alguns costumes ou vícios que prendem vocês dentro desse mundo. Isso é que nem uma trava, é que nem um muro na vida de vocês. Vocês têm que aprender, de acordo com a palavra, a se livrar desses vícios, para que vocês possam se aproximar cada vez mais da presença de Cristo. Isso vocês não vão conseguir fazer sozinhos. Não conseguirão fazer sozinhos. É em oração com Cristo e a ajuda do pastor. Aí vocês terão sucesso. Deus me usa aqui. Senão não me deixaria eu como líder dessa igreja. Ele está me usando aqui para abençoar a vida de vocês. Em sentido espiritual. E depois vem as bênçãos profissional. Primeiro trabalha o espiritual. Acerta o espiritual de vocês. Primeiro. A vida espiritual de vocês. Acerta primeiro. Depois vem as bênçãos profissionais. Não dá para vir as bênçãos profissionais sem vocês acertar o espiritual. É difícil. A sua casa tem que estar bem adornada, limpa, purificada, em santidade. A sua vida. Para Deus poder agir. Então, preste só atenção. Hoje, como se fosse o último dia aqui da vida, do livro da vida. Você vai sair hoje. Deus está te dando uma oportunidade de reflexão. Mas tenta pedir, se fosse hoje, você sairia com vida? Saíríamos com vida, se o livro fosse aberto. Cada um de nós aqui fosse falar da nossa vida hoje, o que fizemos para Deus, para o passado. Teríamos a certeza da salvação? Sairíamos daquela porta com vida? Se existe dúvida e precisa fazer as mudanças, então saia hoje, vão para a casa de vocês, faça uma reflexão. E se precisar de mudança, de algo que vocês ainda não conseguiram se livrar, ou vícios, comece já a pedir e orar para Deus para que isso comece a ocorrer na vida de vocês. Seja qual ele for. Não adianta. Temos que fazer a vontade dele. Ah, pastor, é difícil. Sim, a salvação não é fácil. A arca só entrou 8. Não é assim. Jesus não falou assim, será nos dias de Noé? Não. Se fosse fácil, se todo mundo quisesse carregar a cruz de Cristo, estaria muita igreja fazendo o que eu estou fazendo hoje, ensinando a palavra para evangelização. Nossa, a estrada é estreita, não é? Não é estrada estreita para o caminho da vida eterna, e largo é o caminho para a destruição? É estreita, irmãos, é estreita. Muitos, vamos lá, muitos serão chamados, e poucos escolhidos, porque nem todo mundo quer carregar a cruz. Não quer carregar a cruz. Querem os prazeres da carne. Não querem se limitar à sua vida e direcionar a sua vida em sentido espiritual. Não querem. A luta é grande. Então, meus irmãos, que cada um de vocês hoje não esqueça do que foi pregado aqui. Revelação 20, 15, Apocalipse. Todos nós, branco, preto, pequenos ou grandes, acordaremos um dia e seremos julgados por Deus. E teremos um livro na nossa vida do que fizemos ou deixamos de fazer. Hoje, Jesus e o nosso Deus estende a oportunidade para todos vocês aqui. Todos vocês que vieram hoje aqui, foi tocado no coração para escutar essa palavra. Pode ter certeza, nada é por acaso. Para Deus, as coisas de Deus não acontecem por acaso. Acontecem com convicção e organização. Vocês foram direcionados para cá. E eu tenho certeza que alguns de vocês precisam fazer mudanças em suas vidas. Alguns fizeram aqui e já se beneficiam das bênçãos. Sabia? Não se arrependeram. E outros não fizeram ainda.
por algum motivo. Então, como se deve com Deus em oração? Peça para que Deus te ajude. E depois, qualquer problema que vocês tiverem, venha falar comigo. Eu vou ajudar vocês a se livrar de qualquer problema que não esteja a favor de Deus, esteja contra a palavra, esteja a favor da carne. Estarei ajudando vocês para que vocês se libertem. E comecem a se entregar 100% a Deus. Comecem a carregar a verdadeira cruz de Cristo, que é 100% de renúncia, não apenas 99%. É 100%. Amém, igreja?